Conjunto. Qual é a definição de conjunto? Pessoal, você já deve estar imaginando o que a palavra conjunto significa. A palavra conjunto significa que é uma coleção. Simplesmente isso. Coleção de coisas. Né? Que danados são essas coisas? Olha, pode ser números, pode ser letras, pode ser livros, pode ser cidades, pode ser países, pode ser qualquer coisa, tá? Isso vai depender da questão. Para você entender melhor, temos aqui formas de representar conjuntos, tá? Vamos ver aqui, ó. Formas de representar conjuntos. Primeira forma, por extenso. Como assim, professor, por extenso? Você vai descrever os elementos de um determinado conjunto. Por exemplo, conjunto V, conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Isso aqui é um conjunto com 5 elementos. Observe que o número de elementos é finito. Você consegue contar. Dizemos que é um conjunto finito, tá? Outro detalhe importante, pessoal. Olha só. O conjunto a gente representa por letras maiúsculas do nosso alfabeto, obviamente. E os elementos você representa por letras minúsculas. Tá? Tá aí a primeira forma de representar. Uma outra forma de representar conjunto é por diagrama de Venn. Inclusive, esse diagrama de Venn vai ser bastante importante para resolver problemas. Ó, vou representar o conjunto V aqui das vogais. Ó. A, E, I, O, U. Vou representar outro conjunto aqui, ó. Conjunto A. O diagrama de Venn, geralmente a galera tenta fazer uma coisa circular, mas não necessariamente circular. É importante ser um conjunto aqui fechadinho, bonitinho. 1, 2, 3, 4. Observe que eu só estou colocando aqui exemplos de conjuntos finitos, ou seja, que tem um número finito de elementos. A terceira forma de você representar, por propriedade. Como assim, professor? Olha, vamos pegar aqui um conjunto A de elementos x pertencentes aos números naturais, ou seja, todos os elementos desse conjunto já está dada a condição aqui, ó. A propriedade é que a condição é que x pertence aos números naturais. Tal que, essa barra aqui significa tal que x seja maior do que 9. Tá aqui. É uma propriedade legal. Se você quiser traduzir por extenso, você vai pegar os números naturais que sejam maiores que 9. Quem são? 10, 11, 12, 13 e assim segue infinitamente. Então aqui está um exemplo de conjunto infinito, ou seja, que tem infinitos elementos. Tá ok? Beleza. Agora, uma primeira relação que a gente deve analisar é a seguinte, pessoal. Olha. Relação de pertinência. Essa relação de pertinência relaciona elemento e conjunto através do símbolo pertence ou não pertence, tá? Esse símbolo aqui, ó, pertence, significa pertence. E esse outro símbolozinho aqui, com um ezinho cortado, significa não pertence. E como é isso? Olha, vou pegar o conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Vale a pena você analisar se A pertence ou não pertence ao conjunto V. Ora, se A está fazendo parte do conjunto V, dizemos que ele pertence. O elemento A pertence ao conjunto V, tá? Vamos ver outro exemplo. A letra B pertence ou não pertence ao conjunto V? Observe facilmente que o B não aparece no conjunto V. Então, B não pertence
ao conjunto V. Então essa é a relação de pertinência, é você dizer se o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Observação. Essa relação de pertence ou não pertence relaciona exclusivamente elemento e conjunto. Tá? Então, só posso utilizar pertence ou não pertence quando for uma relação entre elemento e conjunto. Tá? Estou falando isso porque muita gente confunde utilizar contido e não contido, que é o nosso próximo tema aí. Mas, repetindo, relação de pertinência, pertence ou não pertence, é usado para relacionar elemento e conjunto, ok? Dando continuidade aqui no nosso estudo de conjuntos, temos agora a relação de inclusão. Relação de inclusão, pessoal, relaciona conjunto e conjunto, utilizando os símbolos contido ou não contido, tá? Ou ainda contém ou não contém. Esse contém e não contém raramente se usa, mas o contido e não contido é de extrema importância. Deixa eu destacar só o nome aqui para vocês. Significa contido, não contido. Esse aqui significa contém. Esse outro aqui não contém. Como é o procedimento? Veja só. Olha o conjunto A. 1, 2, 3. Formado por 3 elementos. Olha o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que o conjunto A está contido no conjunto B. Por quê? Porque todos os elementos de A pertencem ao conjunto B. Se todos os elementos de A pertencem ao conjunto B, então dizemos que A está contido em B. É fácil ver por diagrama. Temos aqui o conjunto B formado por 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E dentro do conjunto B, podemos destacar o conjunto A. Aqui fora está o conjunto B, aqui dentro está o conjunto A. Então é muito fácil, muito natural de verificar que o conjunto A está fazendo parte do conjunto B. Dizemos que A está contido em B, ou ainda A é subconjunto de B. Usamos essa notação também. A é subconjunto de B. Quando é que A é subconjunto de B? Quando ele está contido em B. Ou seja, quando todos os elementos de A pertencerem também ao conjunto B. Tá ok? Tranquilo. É uma observação importante, pessoal. Todo conjunto é subconjunto de si próprio. Por exemplo, pegar um conjunto C com os elementos 1 e 2. O conjunto C vai estar contido no conjunto C? Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque todos os elementos de C pertencem a si próprio. Então, se todos os elementos de um conjunto pertencerem a outro conjunto, dizemos que ele está contido, ou seja, dizemos que ele é subconjunto. Todos os elementos do conjunto C pertencem a C, então C é subconjunto de si próprio. Então, observação importante aí para vocês, tá? Uma outra forma de você representar isso aqui é da seguinte maneira, ó. Podemos dizer que B, o conjunto B contém o conjunto A, ou seja, o conjunto B, ele tem todos os elementos do conjunto A. Então, esse contém também é uma outra maneira de você representar. Podemos dizer que A não contém o conjunto B. Por quê? Porque o conjunto A não tem todos os elementos de B. Então, por isso que o A não contém B. Tá? Beleza. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Agora com conjunto C. 1, 2,
7. Conjunto D, 2, 7, 9 e 10, tá? Vocês observam que eu vou colocar no diagrama para vocês entenderem melhor. Conjunto D, que é o maiorzinho aqui, que tem mais elementos, ó. É 2, 7, 9 e 10. O conjunto C, por sua vez, é o 2 e o 7, por isso que eu estou colocando o C aqui, ó, 2 e 7. Além disso, tem o número 1. Então, nesse caso, o C não está contido em D. Por quê? Porque existe pelo menos um elemento que não pertence a D. Tá? Então, dizemos que C não está contido em D. E vice-versa, D também não está contido em C. Porque D tem dois elementos, 9 e 10, que não pertencem a C. Então, se pelo menos um elemento não pertencer ao outro conjunto, ele não pode ser subconjunto, tá? Então, um conjunto só é subconjunto do outro se todos os elementos pertencerem ao outro conjunto, tá ok? Se tiver pelo menos um elemento que não pertence, ele não é subconjunto. Dizemos que ele não está contido. Conjuntos especiais. Temos alguns conjuntos que vamos destacar aqui para vocês. O primeiro conjunto a gente chama de conjunto vazio. Esse conjunto vazio a gente costuma representar por essa bola cortada ou chaves sem nenhum elemento, tá? Então, esse conjunto vazio, que é um conjunto vazio, como eu falei para vocês, não possui elementos, tá? Por exemplo, conjunto A são os elementos x pertencentes aos números inteiros, tal que x está entre 1 e 2. Ou seja, existe algum número inteiro que está entre 1 e 2? Ou seja, onde x é maior do que 1 e menor do que 2? Não. Quais são os números que estão entre 1 e 2? 1,5, 1,9, 1,6666. Existem infinitos números entre 1 e 2. Só que inteiro não existe nenhum. Tá? Existem números racionais e irracionais, mas inteiro não existe nenhum. Então, nesse caso, o conjunto A é um conjunto vazio, tá bom? Outro conjunto aqui é chamado de conjunto unitário. Como você já pode imaginar, o conjunto unitário, conjunto que possui apenas um elemento. Por exemplo, conjunto B é o conjunto dos elementos x, tal que x é a capital do Pará. Observe que esse conjunto é um conjunto unitário. Qual é a capital do Pará? Ora, Belém. Belém representa o conjunto com apenas um elemento. O conjunto B é o conjunto com apenas um elemento, que é Belém. Conjunto unitário, tá? Um outro conjunto importante é o que a gente chama de conjunto universo. Conjunto universo, pessoal, é um conjunto que vai variar dependendo da questão, tá certo? O importante é que você saiba que o conjunto universo é aquele conjunto que todos os elementos envolvidos na questão pertencem a esse conjunto. E todos os conjuntos subconjuntos desse conjunto universo. Não, por exemplo, geralmente a gente representa o conjunto universo por U. E eu tenho aqui, eu vou dar aqui um conjunto A. 1, 2, 3 e 4. Conjunto B. 2, 3, 4 e 5. Conjunto U. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que o conjunto A está contido no conjunto U. O conjunto B está contido no conjunto U. Então, todos os elementos envolvidos na questão pertencem ao conjunto U. Nesse caso, o conjunto U é chamado de universo. Tá?
esse conjunto universo vai variar de questão para questão. Esse U foi o conjunto universo nesse exemplo que eu acabei de citar, tá? Vocês vão ver que durante as questões isso aí se torna muito simples. Número de subconjuntos de um conjunto. Pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Olha, vou dar um conjunto A aqui, com os elementos 1 e 2. Eu vou contar a quantidade de subconjuntos. Ora, um conjunto que tem somente o número 1. Esse conjunto aqui com certeza é subconjunto de A. Por quê? Todos os elementos desse conjunto que é 1 pertencem a A, tá? Outro conjunto que é subconjunto de A, o conjunto que possui o número 2. É subconjunto de A. Outro, ele próprio, 1 e 2. Todo conjunto é subconjunto de si próprio. E uma outra observação interessante é o conjunto vazio. Essa observação que eu vou falar para vocês é de extrema importância. Observação. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Tá? Uma outra maneira de você calcular a quantidade de subconjunto, que no caso, o número de elementos, né? O número de subconjuntos, que eu vou representar assim, ó, do conjunto A, foi igual a 4. Uma outra maneira de você fazer é por análise combinatória. O A tem quantos elementos? 2 elementos. Quantos subconjuntos ele vai ter? Número de subconjuntos de A. Tá? Esse subconjunto também, interessante, é chamado de conjunto das partes de um conjunto. É a mesma coisa. Número de subconjuntos é a mesma coisa do que conjunto das partes de um conjunto, tá? Uma maneira de você pensar por análise combinatória é o seguinte, ó. Para o elemento 1, eu tenho que tomar duas decisões, se ele vai fazer parte do conjunto ou não. Então, duas possibilidades. E o segundo elemento, tenho duas opções. Ou ele faz parte do conjunto ou não faz parte do conjunto. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Tá bom? Vou pegar aqui um conjunto B agora. Conjunto B com 3 elementos, A, B e C. Eu vou contar a quantidade de subconjuntos. Uma certeza que eu tenho é que o vazio é subconjunto. Um outro subconjunto é só com o elemento A. Outro só com o elemento B. Outro só com o elemento C. Outro com os elementos A e B. Outro subconjunto com os elementos B e C. Outro subconjunto com os elementos A e C. E outro subconjunto ele próprio, A, B e C. Contando a quantidade de subconjuntos, o B tem 3 elementos. E subconjunto de B, número de elementos do subconjunto de B, foi exatamente igual a 8. Tá? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Como é que a gente pode pensar por análise combinatória? Ora, basta raciocinar o seguinte, ó. Temos 3 elementos. Para esse A tem duas possibilidades. Ou ele vai pertencer ao conjunto ou não. Duas possibilidades. E para esse B a mesma situação. Faz parte do conjunto ou não. Então, duas possibilidades. E para o elemento C também duas possibilidades. Ou faz parte do conjunto ou não. Totalizando 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tá? Então, o conjunto B, 3 elementos. O número de subconjuntos do conjunto B foi 8 subconjuntos, tá? De modo geral, pessoal, você pode... Eu mostrei para 2 elementos, mostrei para 3 elementos. Para você ter uma forma do número de subconjuntos de um conjunto qualquer, que eu vou chamar de P, basta fazer 2 elevado a N. Onde esse N representa o quê? N representa o número de elementos. Tá? Vamos fazer alguns exemplos. Exemplo 1. Determine a quantidade de subconjuntos dos conjuntos. Letra A. Conjunto A. 2, 3, 4 e 5. Conjunto A possui 4 elementos, ou seja,
n é igual a 4. Então, número de subconjuntos do conjunto A, basta fazer 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a 4, que dá 16. Letra B. Conjunto B possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Esses são os elementos A, B, C, D, E, F, G. Então, o número de subconjuntos do conjunto B é 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 128. Tá? Beleza, olha o exemplo 2 agora. Determine o número de elementos de um conjunto D que possui 1024 subconjuntos. Ora, pessoal, pela fórmula aqui, é muito fácil você resolver essa questão. Vou dar mais um pouco de espaço aqui pra gente. Só você pensar o seguinte. Eu não sei o número de elementos, ou seja, eu não sei o valor de n. Tá? O número de subconjuntos desse conjunto D foi igual a quanto? A 1024. O número de subconjuntos é determinado por 2 elevado a n, que é igual a 1024. Uma equação exponencial bastante simples. Você vai pegar o 1024 e sair dividindo por 2. Divide por 2 dá 512. Divide por 2, 256. Divide por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números 2, ou seja, 2 elevado a 10. Então, 1024 é 2 elevado a 10. Como as bases são iguais, implica que os expoentes são iguais, ou seja, n é igual a 10 elementos. Essa foi nossa aula de conjunto, uma aula introdutória. Nas aulas seguintes, vamos estudar operações com conjuntos, problemas envolvendo conjunto e assim por diante, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.